Bom, Felipe, vamos imaginar o seguinte, eu tenho a demanda de um produto, tá? Deixa eu colocar aqui. Estatística aula 1. A demanda de um produto em quilos, tá? Então, ao longo aí de alguns dias, né? Eu anotei aqui a demanda de um produto. Então, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, 5, 6 e 7. Vou colocar 7 dias aqui. Eu vou colocar a demanda de um produto qualquer aqui, de 1.000 quilos, 1.200, 1.100, 900, 950, 1.050, 1.080. Então, eu tenho aqui a demanda de um produto e eu quero calcular a média e o desvio padrão. Deixa eu colocar aqui, professor Ricardo, aula do dia 4 de abril de 2022. Vou colocar aqui a aula e o tema média, desvio padrão, coeficiente de variação. E medidas multivariadas vocês viram, Felipe? E esse daí eu não me recordo, não. A parte da média, eu lembro sim. Teria que somar todos os valores e dividir pela quantidade de dias, né? Essa seria a média, né? Isso. Agora, coeficiente de correlação, vocês viram? Não, aí eu não me recordo, não. Acredito que não. Tá. Acho que ele não entrou tão a fundo, não. Beleza, então vamos começar aqui com média, desvio padrão e coeficiente de variação. Bacana. Aí depois a gente vai para falar um pouquinho de correlação, tá? Bom, então eu vou começar com esse conceito aqui. E o que a gente precisa fazer aqui, Felipe? Primeira coisa para a gente calcular aqui, a gente vai calcular a média. Pelo que você me falou, e você já sabe fazer esse cálculo, né? Eu vou colocar aqui no cantinho a fórmula da média, tá? Seria aqui. Então, a minha média então, o meu x barra, que eu vou chamar de média, é eu simplesmente somar, né, todos os valores. Então, eu tenho aí o meu x1 mais o x2 mais o meu x3. Vou colocar 3 pontinhos aqui para a gente não ficar repetindo, né? Então, eu tenho aqui mais o meu xn dividido por n. Então, eu vou, né, até o ponto no qual eu tenho o número de valores do meu conjunto. Vamos aumentar isso, né? Então, eu vou fazendo, né, Felipe? O x1, x2, x3, aqui é x barra.
Então aqui eu tenho 1.000, mais 1.200, mais 1.100, mais 900, 950. Então eu vou tirar a média, então eu vou simplesmente somar, né? Vou colocar aqui o total. E a média, eu posso dividir a soma por 7, né, que é o número de dados que eu tenho ali, ou eu posso usar a fórmula do Excel de média, né? A fórmula do Excel de média é só a gente usar aqui média, escolher os valores e temos aí a média calculada ou pela fórmula do Excel ou fazendo o cálculo com essa fórmula aqui, tá? E aí, Felipe, eu queria também explicar ou revisar com vocês, né, nessa primeira aula, o conceito de desvio padrão, tá? O que que é o desvio padrão? O desvio padrão é uma medida de variabilidade dos dados. Vamos colocar aqui uma raiz. Estou colocando a fórmula do desvio padrão aqui. Eu tenho aqui somatório. Aqui eu tenho que colocar um elevado. Que eu vou ter. Eu tenho meu x menos barra, que é a média elevada ao quadrado, dividido por n. Essa é a nossa fórmula do desvio padrão, tá? Não tem esse tracinho aqui, tracinho da média. Então, essa é a fórmula do desvio padrão. O desvio padrão, Felipe, é uma medida de variabilidade dos dados. Eu quero saber qual é a variabilidade, né? Como é que os dados se comportam em torno da média. Então, a gente usa essa fórmula aqui. Não sei se você está lembrando das aulas, o professor comentou sobre essa fórmula. Dessa fórmula eu não me recordo não, professor. Ah, legal. Então, Felipe, vamos aprender a calcular aqui o desvio padrão e depois a gente vai ver também como é que a gente calcula o desvio padrão usando a fórmula do Excel também, tá? Bom, como é que nós vamos fazer para calcular essa fórmula aqui, Felipe? A primeira coisa, nós vamos fazer essa parte de dentro aqui da fórmula, tá? O xi menos x barra. Então, eu vou pegar cada ponto, esse xi aqui é cada ponto menos a média. Então, eu vou pegar aqui, ó, é o meu xi. Eu vou fazer só esse pedacinho na fórmula, menos a média, que é o x barra, tá? Então, só vou fazer a parte vermelha por enquanto. Eu vou pegar a minha média, que é de 1.040, eu vou fazer aqui, ó, cada ponto, então 1.000 menos 1.040, eu tenho menos 40, então eu tenho um número negativo, tá? E vai ficar, aqui ele vai ficar negativo. Depois nós vamos transformar ele num número positivo, tá? Então aqui, Felipe, eu vou fazer menos 40. O segundo valor eu vou fazer esse ponto menos a minha média. 1.100 menos a média. Então, eu vou fazer todos os pontos menos a média. 900 menos a média, que eu posso arrastar, né? O que que eu estou fazendo aqui? Cada ponto
menos a média. Então, ó, 900 menos 1040 vai dar 140, 950 menos 1040 vai dar 90, negativo. 1050 menos 1040 vai dar 10, 1080 menos 1040 vai dar 40. Você deve ter percebido que alguns números ficaram negativos e outros ficaram positivos, tá? Por que que isso acontece? Porque alguns números, alguns dados estão abaixo da média, outros estão acima da média. Por isso que alguns ficaram negativos e outros positivos. Só que eu não posso deixar números negativos aqui. E aí, qual é o recurso matemático que a gente tem para eliminar esses números negativos aqui? Eu vou elevar ao quadrado. Então, eu vou elevar esse resultado aqui ao quadrado para eliminar o número negativo. Então, aqui nessa coluna, eu vou fazer cada ponto menos a média elevado ao quadrado. Como eu já tenho cada ponto menos a média, eu vou agora simplesmente pegar o resultado dessa coluna aqui, ó. Vou elevar ao quadrado. Então, vou pegar essa daqui, ó. O xi menos a média elevado ao quadrado. Então, eu estou fazendo cada ponto menos a média, vou elevar ao quadrado, então agora eu vou fazer o ao quadrado. Quando eu fizer o elevado ao quadrado, o número negativo ele desaparece, porque qualquer número negativo ao quadrado, né, a gente sabe que vai sair um número positivo. Então, Felipe, eu já fiz cada ponto, ou seja, cada valor de demanda menos a média, que eu já tinha calculado aqui. Já tinha feito o cálculo da média. Então, eu peguei cada ponto menos a média, coloquei nessa coluna e elevei ao quadrado. Veja que é mais fácil, né, quando você coloca na tabela. Cada ponto menos a média elevei ao quadrado. Eu já fiz tudo isso aqui, ó. Agora, esse símbolo aqui é o símbolo de somatório, ó. Esse símbolo aqui que eu estou tentando marcar em outra cor. Mas tá meio complicadinho. Aqui, Felipe, se você observar aqui em cima no Excel, tem um símbolo parecido. Na verdade, é o mesmo símbolo, ó, que é o símbolo de somatório. Esse símbolo aqui é uma letra grega, é o sigma maiúsculo, que significa somatório. Tá? Então, quando eu tenho isso aqui na frente, é porque eu vou somar todos os valores que estão aqui, que é exatamente o que eu vou fazer aqui, ó. Vou somar todos os valores que estão aqui, ó. Vou fazer o somatório, deu 60.200. Quem é o 60.200? É o valor que está aqui dentro, ó. É o somatório de cada ponto menos a média. Somatório de cada ponto menos a média elevado ao quadrado é igual a 60.200. Eu vou dividir por 7 e vou tirar a raiz. Eu vou encontrar o que a gente chama de desvio padrão. Desvio padrão é essa medida de variabilidade dos dados. Então, agora eu vou fazer aqui, ó, 60.000 dividido por 7. Eu tenho 8.600. Então, aqui, já vou fazer uma substituição. Vou colocar aqui, ó, 8.600. Vou dividir por 7. Na verdade, eu já dividi por 7, né? 60.200 dividido por 7 vai dar os 8.600. E eu vou tirar a raiz agora desse número. Então, vou colocar aqui, ó, raiz. Por que eu vou tirar a raiz? Para tirar o efeito do ao quadrado. O desvio padrão é de 93. 93 o quê? Os meus dados estão em quilos, então é de 93 quilos. Tá? O desvio padrão é uma medida de variabilidade que vai me dizer como é que os dados se comportam em torno da média. Tá? Então, eu tenho um desvio padrão aqui de 93 quilos, significa que eu tenho um desvio em torno da média de 93.
tá? Isso significa dizer que... Vamos montar um gráfico aqui. É um gráfico de pontos. Cadê ele? Tá aqui. Se eu olhar esse gráfico aqui, colocar aqui embaixo, eu vou ver que tem vários pontos, né, que representam aqui as minhas demandas do produto. 1.000, 1.200, 1.100, 900. A minha média é de 1.040. Eu vou ajustar essa escala. Eu quero a escala principal de 40 em 40. De 40 em 40 vai ficar ruim. Vou colocar de 50 em 50. E vou tentar aumentar aqui, para a gente conseguir ver o gráfico maior. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um gráfico onde eu tenho cada pontinho, que é a minha demanda, e a minha média, ela está aqui, ó. Eu não sei se ele deixa... vamos tentar uma coisa aqui. Eu acho que ele não tem esse recurso, mas a gente coloca aqui. A minha média está mais ou menos aqui, ó. Nessa linha que eu vou marcar em vermelho. A minha média está aqui. O que o desvio padrão mede? Ele mede essa distância entre cada ponto e a média. Então você vê que aqui, quando a gente fez 1.000 menos 1.040, a gente achou menos 40. Então esse menos 40 é essa distância aqui, ó, desse ponto para a linha vermelha. Por que ele está menos lá no nosso cálculo? Exatamente porque ele está abaixo da média, né? Então todos os pontos que estão abaixo da média ficaram negativos. Todos os pontos que estão acima ficaram positivos. Quando eu faço o elevado ao quadrado, eu elimino esse efeito do negativo, e o que eu estou calculando no desvio padrão é exatamente essa dispersão do produto. Tá? Essa demanda do produto, que eu vou chamar aqui de produto, genericamente de produto A, essa demanda do produto A, ela tem um desvio padrão de 93. Tá? E você vê que os dados, eles estão, né, bem próximos da média aqui. Agora, eu poderia ter um produto com dados que estão mais distantes da média? Posso encontrar também um outro conjunto de dados, né, com outro produto, que eu vou chamar de demanda de produto B. Vou colocar aqui, ó, desvio padrão. Para mim não ter que fazer tudo de novo, vou colocar aqui, ó, desvio padrão do produto A, tá? Vou copiar essa planilha. Felipe, eu estou inventando esses números agora, tá? Eu vou colocar aqui outras demandas de produto. Então, eu vou colocar aqui 1.400, eu vou colocar 650, 1.700, 690, 670. Vou colocar também aqui 350. Vou diminuir mais um aqui. Eu estou manipulando os dados de propósito, tá? 1.500. Diminuir um pouquinho.
pouquinho isso aqui, 1.300. Aliás, aquela média deu 1.400. Não, eu vou aumentar aqui. Eu quero que fique uma média mais próxima daqueles valores. 951, 780, colocar 850, 50, 230, 90, 770, tô chegando perto. Cheguei, Felipe. Tá aqui. Ó, eu fiz de propósito, tá? Eu queria uma média igual à do produto A, tá? Eu vou chamar isso aqui de produto B. Você tem dois produtos lá na empresa, um produto A e um produto B. E a gente fez a mesma conta aqui, ó. Cada ponto menos a média elevado ao quadrado. Vamos substituir aqui, ó. 1.442.200 dividido por 7. Eu vou ter um desvio padrão. Esse dividido por 7. Se eu só dividir por 7, e 206.029, o meu desvio padrão é de 454 quilos, tá? Então, Felipe, veja você que interessante, né? Esse produto, ele tem a mesma média, só que ele tem um desvio padrão diferente. Por quê? Olha o gráfico que a gente fez. Vou colocar aqui máximo. Vou arrumar o mínimo, vou colocar 500 aqui. E vou colocar a escala principal de 50. A distância, Felipe, de cada ponto da média da linha vermelha, tá aqui, ó. Ela é maior. Por que que o desvio padrão é maior? Porque a distância de cada ponto para a média é maior. Então, um desvio padrão maior significa que os dados têm maior variabilidade, tá? Você vê que mudou bastante o desvio padrão, né? Por quê? No primeiro produto, os dados estão bem próximos da média. No segundo, no segundo produto, apesar da média ser a mesma, os dados estão distantes da média. Eles estão mais distantes da média. Então, o desvio padrão ele é essa medida que ele tenta captar essa distribuição em torno da média, numa única medida, tá? Esse que é o cálculo do desvio padrão do. Você pode usar isso para a demanda de um produto, você pode usar isso para diversas variáveis que você precisa entender o comportamento dos dados em torno da média, tá? E o coeficiente, então, o coeficiente de variação, ele é uma medida, além do desvio padrão, eu posso calcular o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é uma medida que procura entender qual é a relação entre a média e o desvio padrão, tá? Como é que é a fórmula do coeficiente de variação? É a média, aliás, desculpa, é o desvio padrão dividido pela média vezes 100.
gente passa isso para percentual. Então, aqui, ó. O desvio padrão não é menos aqui, tá? É desvio padrão. Vou deixar juntinho aqui para não confundir e achar que é menos, tá? O desvio padrão nesse caso foi de 454 quilos e a média era de 1040. Né? 1 dividido pelo outro vezes 100 vai dar o meu coeficiente de variação. Que aqui no caso será D igual a esse, que é o desvio padrão dividido pela média. Vou passar para percentual, vai dar 43%. 43,64%. No produto A, se eu fizer essa mesma conta, eu vou ver que o meu desvio, o coeficiente de variação, ele é muito menor. É por isso que a gente diz que a média não é uma boa medida, né? Para você tomar decisão. 93 dividido por 1040 vezes 100. Vou pegar aqui, ó, 93 dividido por 1040 vezes 100. Eu vou encontrar 8,91%, tá? Então, o meu coeficiente de variação no produto A, vamos fazer uma tabelinha, criar uma tabelinha de resumo aqui, ó. Resumo. Então, eu tenho o produto, o A e o B, média, desvio padrão e coeficiente de variação. Vamos analisar em conjunto. Aqui a média foi de 1040. O meu desvio padrão aqui foi de 93, aqui foi de 454, só conferindo. E aqui foi 43,7. Aqui já dá para a gente calcular, né? Esse dividido por esse, vezes 100. Então, apesar da média ser a mesma, o desvio padrão, ele é diferente, porque os dados, né, eles se comportam para o produto A, eles se comportam de uma maneira. Diminuir aqui esse gráfico. Produto A. Mínimo. Vou colocar o mínimo aqui de 500. Do mesmo jeito que eu fiz no outro gráfico. E aqui o principal. Aliás, aqui. 500. Aqui eu vou colocar 1.700. Quero deixar ele mais ou menos com a mesma escala do outro. Acho que não vou conseguir colocar 1.500 aqui, 1.800. Vou colocar aqui.
Só um minutinho, Felipe. Deixa eu só acertar essa escala aqui. Para deixar igual ao outro. Mínimo de 500. Qual era o mínimo aqui? 700. Se eu deixar 600, dá. 1.600. Dá um pouquinho mais de espaço. Deixa eu colocar de 100 aqui. Então, mais ou menos aqui a minha média. No produto B, eu tenho um gráfico bem parecido com esse. Só que eu vou ajustar também as escalas para a gente conseguir enxergar os dois na mesma escala. Então eu tenho aqui, vou colocar aqui 600, aqui 1.800 e aqui de 100 em 100. Pronto. Fechar aqui. Vou diminuir aqui. Beleza, tenho então 1000 e... Tá aqui, ó. Então, olha só, a gente comparando agora, olha como os dados estão diferentes, né, de um para o outro, e por que que o coeficiente de variação, né, foi tão diferente do A e do B. E o próprio desvio padrão, né, que também foi diferente, apesar das médias serem iguais, né. Tentando deixar bem organizado aqui. Então, Felipe, esse é o conceito de desvio padrão, né? Deu quase 50% de variação, isso mesmo, tá? Então, o desvio padrão é essa medida de variabilidade dos dados que vai também nos mostrar o coeficiente de variação. E aí, né, Felipe, dá para a gente fazer também o cálculo utilizando uma fórmula do Excel, tá? Do mesmo jeito que tem a fórmula da média, a gente precisa saber fazer o cálculo, né, considerando aqui os dados, mas a gente também precisa saber fazer. A gente também tem uma fórmula do desvio padrão no Excel, tá? Que é essa fórmula aqui, ó. ESV-PAD-P. Então, eu vou calcular o desvio padrão, é só mostrar os dados para ele, ó. Olha que maravilha. Não precisa fazer nada daquilo, né? A gente precisa saber. Eu vou passar exercícios em que vocês vão desenvolver o cálculo dessa forma, mas olha só como fica quando a gente usa a fórmula do Excel para o desvio padrão. Ele calcula direitinho para a gente. Bonito, né, Felipe? Excel é um negócio maravilhoso, né? Eu falo para os alunos que quando alguém disser para você que a maior invenção da humanidade foi a roda, ou foi o fogo, você fala que não, que foi o Excel. Nada de roda e de fogo. Todo o print da tela aí.
Beleza, Felipe? Então, essa é a nossa fórmula do desvio padrão, cálculo do desvio padrão. Você entendeu como é que faz o cálculo? Tranquilo? Muito bom. Então, Felipe, o que que eu vou fazer, tá? Eu não vou dar aulas de 2 horas, 1 hora e meia, tá? Vai ser uma aula de mais ou menos 50 minutos para cada aula. Nós começamos 9h30, né? Porque eu vou passar para vocês, eu vou colocar lá no Moodle exercícios para vocês fazerem. E eu peço que você avise os colegas, tá? Que eu vou deixar essa gravação de aula e exercícios também, tá bom? Você quer tirar alguma dúvida, alguma... Não, tranquilo, professor. Tranquilo. Tá Pode bom. ser que surja alguma dúvida quando for fazer o exercício mesmo, né? Mas Uhum. eu printei a tela aqui e a aula tá salva também. Dá para ir fazendo junto, assim, né? Vai pegando as informações, vai colocando no Excel, contando as fórmulas, né? Dá para fazer legal, sim. Beleza. Então, excelente. Eu vou então parar aqui a gravação, tá? Eu vou deixar lá no Moodle exercícios para vocês fazerem, tá? E eu vou também, Felipe, eu acho que eu tenho uma aula gravada sobre distribuição de frequência. Eu acho que eu vou colocar lá para vocês também, tá? Para vocês assistirem. Eu vou parar a gravação.